história bem legal, é um livro que eu vi que não tem muito comentário, o pessoal tem medo de falar sobre ele, tá? Pesquisei bastante na internet, no YouTube não tem muita coisa, aqui no TikTok não tem muita coisa, o pessoal tem meio medo. Eu vou contar um pouco a história do Cipriano para vocês, tá? Depois da oração, gente, porque eu entrei tarde, eu queria entrar cedo para falar esse assunto para vocês. Domênica, seja bem-vinda, meu amor. Mas eu vou fazer um resumozinho rápido. São Cipriano, ele foi um cara que nasceu com dons, e ele foi muito curioso, ele era rico, estudou muito, naquela época, lá atrás, então ele estudou muito, ele era fascinado pelo ocultismo, então ele teve muito conhecimento, adquiriu muito dons, passou por muitas religiões, e fazendo um resuminho básico, tá, gente? E depois o que aconteceu? Com muitos estudos, ele já tinha dons, ele foi adquirindo poder. E ele chegou no ponto que ele fez um pacto com o demônio, por isso que o livro dele é muito falado. E ele registrou os conhecimentos dele, ele começou a fazer muitas experiências, se aprofundou, conheceu uma bruxa muito famosa, que ao falecer ela deixou todos os fundamentos para ele. E eu tô falando rapidinho, tá, gente? Porque vai dar 9 horas. Depois eu vou falar direitinho, depois vou postar os vídeos para vocês. Só para vocês terem uma ideia de como que é. O que aconteceu? Cipriano fez vários livros. Então, por que tem uma fama sobre o livro dele? Porque tem o livro Capa Preta, de São Cipriano Capa Preta, ele ensina magias, e são magias pesadas, porque ele fez um pacto com o demônio, então o demônio ensinou muita coisa para ele, e lá tem magias pesadas que as pessoas fizeram, tem depoimento no YouTube de várias pessoas que fizeram essas magias e a vida deles ferraram. Então, como aconteceu muita gente que só o fato de ter esse livro em casa, a vida da pessoa já se prejudicou. Eu tinha esse livro Capa Preta, eu tinha. Minha avó, antes de falecer, me obrigou a desfazer dele. E como eu fiquei encantada, a minha avó me obrigou a queimar na frente dela. Eu fiquei só com esse é de oração, que também são orações fortes, mas são oração. Porque Cipriano, depois de se tornar um bruxo, de fazer um pacto com o demônio, vou contar rapidinho, ele se apaixona não. Uma pessoa procurou ele, que queria muito uma mulher, que era muito religiosa e queria que ela se apaixonasse. Aí, como ele era famoso e ele achava que era o bambam, porque ele fez um pacto com o demônio, ele resolveu pegar esse caso e fazer uma amarração, né, com essa mulher, com aquele cara. E aí ele fez e nada funcionou. E como nada funcionou, ele procurou o demônio e quis saber por que com todo o poder que eu tenho, eu não consigo amarrar essa mulher. E o demônio falou, você não vai conseguir, nós não podemos fazer nada, porque ela é muito religiosa, ela é protegida por Deus. E ela é muito religiosa. E quando isso aconteceu, ele percebeu que ele achava que ele era o bambam, ele fez tudo aquilo para ser o maior. E ele descobriu que ele não era o maior, porque o demônio falou que não podia fazer nada. Ele ficou muito revoltado, ele abandonou tudo e ele passou a usar os dons dele para o lado do bem. Aí ele começou a fazer cura e não fez só isso. Ele começou a ajudar as pessoas para o bem. Ele doou tudo que ele tinha para quem não tinha e passou a fazer, por isso que surgiu o livro de orações. Então existe o dois, o de capa preta, que é o perigoso, que você não pode ter em casa. E existe o de orações, tá? E existe várias versões, inclusive em PDF tem, tá? Mas existe no YouTube, se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão encontrar pessoas que contaram essa história e pessoas que postam relato de pessoas que tinham livro Capa Preta e que a vida desandou. O Daniel Atala tem um vídeo dele que eu achei que eu vou postar aqui para vocês, aonde ele diz que tinha um na casa dele, que tudo na casa dele começou a quebrar. Aí chamou um vidente para o vidente ver o que era, e o vidente falou, é um livro que tem aqui esse livro que está fazendo tudo isso na sua casa. O Daniela disse que ele, no vídeo ele conta que ele ficou quietinho porque ele gostava do livro, mas a mãe dele lembrou e falou que tinha o livro, e para proteger o livro ele disfarçou, pegou o livro e colocou no local, ele conta no vídeo, debaixo de uma pedra, ele escondeu para a mãe não ver, mas ele escondeu fora da casa dele. E quando o vidente foi embora, ele foi pegar o livro tinha sumido. Só que ele falou que depois disso, a casa dele parou de acontecer coisa. É um depoimento dele, e tem vários depoimentos, tá, gente? Então é uma história bem interessante, eu vou passar para vocês, eu vou passar em várias etapas, porque eu achei uma história assim, sabe que eu amei essa história? Porque o São Cipriano não é o único bruxo que se voltou para Deus. Vocês lembram do Paulo Coelho? Vocês devem lembrar do Paulo Coelho, foi famoso, escreveu muito livro, é um bruxo, ele assumiu como bruxo mesmo, sabe?
O Paulo Coelho aconteceu semelhante. Ele está nos Estados Unidos e ele não quer que você fale que ele é bruxo. Ele virou as costas para isso. Então, essas duas histórias é bem legais que mostram o poder de Deus. E quando eu falo para vocês de, o Salmo 91 desfaz a amarração, e tem gente que, imagina, uma coisa tão séria, uma leitura do Salmo vai fazer. Olha aí a história de São Cipriano, onde a moça, só porque ela era muito evangélica, porque ela era muito religiosa, porque ela rezava muito, ele não conseguiu, com todas as magias, com todo o poder, abalar ela. Então eu achei essa história legal, trazer para vocês, para mostrar o poder de Deus e por que os salmos funcionam. E quando eu já falei para você que tem gente, eu conheço muita gente que abandonou o espiritismo e foi para a igreja, e só o fato de ir na igreja se livrou de todas as amarras, macumba, feitiço e tudo. E muita gente não acredita nisso. Então, gente, eu falei, gente, que legal. Isso apareceu, eu mexendo nas minhas coisas, apareceu, e eu entendi que é porque eu devo falar sobre isso, tá?